aquela sua paixão que está engavetada, quantos anos fechada lá, aquele projeto que você tinha vontade de fazer, que você sonhou em fazer, que talvez unisse a sua experiência com a sua paixão, e naquele momento não deu certo, ficou lá parado, e daqui a pouco você nem se lembra mais, mas tá, a chama da paixão está lá dentro, e você queria fazer, e foi se acostumando com a ideia, foi deixando e foi passando. Olá, seja muito bem-vindo nesse nosso canal, onde o tema é marcas pessoais, é personal branding, é carreira, mas acima de tudo é realização. E a provocação que eu trago hoje para você é sobre aquele seu projeto, aquela sua paixão que está engavetada, quantos anos fechada lá, aquele projeto que você tinha vontade de fazer, que você sonhou em fazer, que talvez unisse a sua experiência com a sua paixão, e naquele momento não deu certo, ficou lá parado, e daqui a pouco você nem se lembra mais, mas tá, a chama da paixão está lá dentro, e você queria fazer, e foi se acostumando com a ideia, foi deixando e foi passando. Então eu quero falar nesse episódio para você sobre o tempo de recomeçar, o tempo de começar. E eu gosto muito dessa ideia, eu espero que faça sentido para você. Então fica aqui comigo. Se você está me ouvindo aqui, está me assistindo aqui no meu canal no YouTube, por favor, deixa seu like e no final desse episódio deixa seu comentário, que o comentário para mim é muito importante. E toda terça e toda quinta eu trago um novo episódio sobre carreira, sobre realização pessoal, sobre realização no trabalho, na profissão, que são os temas que são a grande paixão da minha vida e que eu chamo de personal branding. Essa ideia de se pensar como empreendimento e de fazer gestão da sua marca pessoal. E o tema que nos traz hoje aqui é esse: qual é o tempo da gente recomeçar ou da gente começar aquele tão sonhado projeto? E eu tenho sustentado uma tese nos meus livros e nas minhas falas em palestras de que sempre é possível dar uma virada na vida da gente em busca daquilo que às vezes é o nosso grande sonho da vida. Então eu defendo a tese que não importa o gênero, não importa o sexo, não importa a idade, não importa a condição social, a profissão ou o que quer que seja, desde que a gente realmente queira fazer isso, que seja aquilo que eu chamo assim de uma vontade visceral de fazer, de unir, às vezes uma grande paixão, um talento que a gente tem, que a gente nunca teve coragem de iniciar esse projeto, e que eu diria para você que o dia de fazer isso é hoje, o melhor dia que tem, da gente desengavetar algumas coisas. Mas sabe o que acontece? Na maioria das vezes, a gente engaveta sonhos. A gente engaveta e, de certa forma, amordaça algumas paixões, porque a gente se conforma. Sabe aquilo que a gente teve uma ideia anos atrás e que a gente estava com muita vontade de fazer, mas aí esbarrou em alguma dificuldade, uma dificuldade financeira, a dificuldade de tempo, que naquele momento não era a prioridade de fazer, a gente não teve apoio naquele momento, não era a condição certa, não era o lugar certo, e muitas vezes era uma coisa maravilhosa que podia ser transformadora das nossas vidas, e a gente simplesmente, metaforicamente, a gente engavetou. A gente engavetou em algum cantinho do nosso cérebro, algum cantinho do nosso peito, do nosso coração, e a gente foi deixando para lá, aquilo foi ficando amortecido, foi ficando parado, foi ficando esquecido, e tristemente, às vezes, era uma ideia maravilhosa, que podia mudar completamente o sentido das nossas vidas, e ficou lá, ficou engavetado. E muitas vezes a gente acredita que são barreiras da vida, que são circunstâncias, e a gente simplesmente se acomoda, deixa para lá, amordaça tudo isso. E muitas vezes eu conheço gente assim, que fica esperando a aposentadoria terminar. Quem sabe quando eu me aposentar eu vou retomar isso. Então eu queria mostrar que muitas vezes a barreira, vou mostrar para você aqui, que muitas vezes a barreira é a idade. Eu conheço assim, dezenas de amigos, de conhecidos, de pessoas próximas que estão lá pela faixa dos 50, 60 anos, que já estão aposentados, alguns deles já estão aposentados, e simplesmente abdicaram de tudo pela aposentadoria. E eu respeito, se essa é a sua ideia, perfeitamente tranquilo. Às vezes a pessoa só quer curtir realmente a vida, quer parar de trabalhar.
Mas o trabalho, o fazer, é uma coisa muito importante nas nossas vidas. Eu conheço, tristemente, muita gente que muitas vezes se aposentou e adoeceu depois porque não aguentou ficar em casa, acostumado com a rotina, acostumado a falar com pessoas, acostumado com forçar o cérebro a buscar conhecimento para resolver as coisas do trabalho o tempo todo, e que simplesmente tirando isso, tira boa parte da vida da pessoa. Então, se a sua barreira hoje, para você desengavetar essa paixão, ou para colocar o seu conhecimento para fora, é a idade, eu quero contar um caso aqui bastante rápido, de um cliente meu de muitos anos atrás, que me procurou aos 82 anos de idade, porque queria que eu planejasse a sua marca pessoal e planejasse a sua carreira. E obviamente uma pessoa muito querida, muito respeitada, um grande empresário. E eu perguntei para ele quantos anos ele tinha na época, ele me disse 82. E ele sorriu e ele disse, agora que eu tô jovem, eu quero compartilhar o que eu sei. E a pergunta foi essa para ele, por que você quer iniciar uma carreira aos 82 anos? E ele disse o seguinte, porque eu não quero morrer sem compartilhar o meu conhecimento. Ele era um empresário que começou a trabalhar aos 12 anos, vendendo rapadura, vendendo banha, fazendo quase como um mascate, que construiu um império durante a vida, né? E hoje tem uma grande rede, uma rede gigantesca de varejo. E ele dizia o seguinte, eu não quero morrer e levar comigo o conhecimento todo que eu tive nesses anos. Eu quero compartilhar, eu quero fazer palestras. E depois de um tempo, hoje ele tem centenas de palestras, é um jovem, né? E hoje eu acho que ele está perto dos 90 anos, e é um jovem de espírito. E eu conversando com ele sobre esse projeto pessoal, depois que a gente conseguiu que ele desse curso, desse vazão a essa ideia de ser palestrante, ele dizia assim, ó, cada palestra que eu dou, e ele dava essas palestras de graça, eu fico excitado com a ideia 2 dias antes, e depois da palestra eu fico 2, 3 dias curtindo aqueles meus momentos, e é isso que me faz não tomar remédio e me sentir vivo, me sentir pleno, compartilhando aos 80 e tantos anos o conhecimento que eu tenho. Então a pergunta que eu faço para você, se você estiver lá pelos 50, 60 anos, ou às vezes até 40 e está achando que já está esperando a aposentadoria, o quanto você tem de conhecimento, o quanto você tem de experiência que poderia estar sendo compartilhada nesse momento na internet, assim como eu faço, e que poderia estar ajudando milhares de pessoas, milhões de pessoas em muitas regiões. Então pense o quanto a molecada jovem que faz hoje o que você fazia no passado, que não poderia estar se valendo desse conhecimento se você compartilhasse isso aqui. Às vezes a gente acha que o problema é a barreira geográfica. Bom, eu estou numa cidadezinha, vamos dizer que esteja numa cidadezinha muito pequena, que não dá e tal. Hoje a internet derrubou completamente as barreiras. A gente pode fazer isso que eu estou fazendo aqui de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Eu tenho alunos e mentorados em vários países africanos, Moçambique, Angola, como tem nos países europeus de língua portuguesa, tenho alunos em Portugal, tenho alunos na Inglaterra, tenho alunos na Espanha, ou seja, a internet permitiu que a gente não tivesse fronteira se a gente quiser compartilhar conhecimento, que é uma coisa maravilhosa. Bom, talvez você diga assim, bom, mas a minha barreira é grana, eu não tenho como fazer um investimento. Reflita que hoje é possível fazer isso exatamente o que eu estou fazendo aqui com um celular. E gente que começou fazendo isso no quarto de casa, na sala de casa, e que conquistou hoje uma legião de devotos, de fãs por aí, e que compartilha conhecimento, e muitos ganharam muito dinheiro fazendo isso. Mas eu não estou falando do dinheiro aqui, eu estou falando da realização. Então eu queria deixar essa reflexão para você aqui, e que eu acho que é muito importante, é que hoje o que a gente chama de um mindset da abundância, ele é baseado no compartilhar conhecimento. Pensem nas milhares e milhares de personalidades por aí, de filósofos, estudiosos, de cientistas que compartilham o seu conhecimento o tempo todo e tem legiões de adeptos pelo Brasil inteiro. Então, o compartilhar é muito importante, e o compartilhar é que nos faz sentir vivos nisso. O segundo aspecto é que sempre é possível unir uma paixão, um conhecimento, uma experiência, e talvez até transformar tudo isso num negócio para fazer dos 50 aos 60 até os 90 anos de idade, porque hoje essas barreiras estão todas derrubadas. E o último aspecto, que é muito importante para você refletir, é a ideia de que a gente às vezes desiste muito fácil dos nossos sonhos.
Às vezes a gente, na primeira barreira, a gente deixa para lá, eu vou pensar melhor, eu vou pensar em como fazer, e a vida passa muito rápido. E às vezes a gente engavetou aquilo que seria transformador nas nossas vidas. E a gente acaba se acostumando, a gente acaba se acomodando, a gente acaba se acovardando, me desculpa a expressão, mas é quando a gente se conforma, é como se a gente fosse formado por aquela desilusão. A gente entrou na caixa, a gente se fechou, a chama apagou. E aí eu queria lhe dizer que sempre é tempo de começar um projeto novo. Não importa a idade, não importa a condição, não importa nada, se visceralmente a gente quiser fazer isso. Sempre é possível começar, sempre é possível recomeçar e transformar isso num grande sonho das nossas vidas. Eu espero que tenha feito sentido para você. Me deixa seu comentário aqui, clica se você gostou, dá um like para mim aqui e deixa seu comentário e eu te espero no próximo episódio. Um forte abraço e até lá!